fértil. E aí eu queria saber se é uma parada que é muito fácil disso acontecer. Enfim, pergunta. Me dá um norte. É uma preocupação que muita gente não tem. Porra, né? Você acho é que um a minha cara maior consciente. preocupação é a minha vida. Você é um cara consciente. Então, o que acontece para o pessoal aí de casa entender? A fertilidade fica alterada porque quando a gente injeta algum hormônio esteroide no corpo, o cérebro ele não sabe se aquilo é testosterona ou se não é. É uma molécula sempre parecida. E aí ele vai inibir a produção natural dos nossos hormônios, né? Que no caso é a testosterona. Então você tem uma inibição do FSH, que é o hormônio que faz o seu testículo fazer espermatozoides. Então, com certeza, você vai ter uma redução da fertilidade durante o uso. Mesmo em uso estético ou uso de reposição hormonal, vai ter uma redução ali. 40% de pessoas que fazem reposição, que é aquela injeção a cada 15, 20 dias, fica zerada a produção de espermatozoide, né? Fica, que a gente chama de azoospermia. Se o cara faz zero. menos, então, pior ainda. Pode ser pior. Eu já vi não ficar, um monte de gente que engravidou aí, né? A esposa usando hormônio e tal. Se o filho for dele, provável, né? Se faz um DNA... É outro detalhe, se o filho for dele, Se o filho né? for dele. Mas fica com a alteração da produção de espermatozoides. Pelos estudos, a tendência é de até 2 anos voltar a 100% do que está, muitas vezes sem TPC. Sem TPC. Né? Se a gente Com fizer, TPC agiliza. Muito provável que sim. Né? Às vezes muitas pessoas desistem de ir um pouquinho a mais de tempo e acham que ficou infértil. Né? Mas a grande maioria que a gente vê volta. Dá pra falar assim, não é uma porcentagem de 100%. Isso mesmo se o cara tiver usado 10 anos de... O meu caso mais emblemático foi de 20 anos. O paciente usando 20 anos direto, voltou. Em 4 meses, 80 milhões, 90 milhões de espermatozoides. Caraca. Registrado lá, tá lá, né? Mas, Luiz, isso é uma coisa também importante de ser falado, entrando nesse assunto, porque não é só a questão da produção do espermatozoide. O espermatozoide tem algumas funções, dentre eles a motilidade, né? Sim. Então, às vezes, você tem uma produção muito grande, só que ele é aquele marcha lenta, sabe? A motilidade é a velocidade que ele tem de se contrair para se mover, né? E aí você tem lá um monte de espermatozoide. Só que ele tá de Ferrari e tá de bicicleta. Isso, cara, tá de skate, um sabe? De progressão, assim, né? Do e aí, assim, o pH vaginal ambiente, mata, né? Exato. O ambiente vaginal, ele não é propício. Né? Ele entende qualquer coisa que entra ali como objeto, um corpo estranho. Aí o espermatozoide entra ali, cara, e já vai sendo frito. Tudo vai sendo queimado. E o cara que... Eu já até em palestra eu falo isso, né? Que nós somos os campeões desde do primeiro momento em que você é fecundado, que o óvulo é fecundado. Porque, cara, pensa, 80 milhões de espermatozoides, só um alcança o óvulo. Só um. Eu sei que eu sou foda, porra. 79 milhões 999 mil, né? Morrem. E um chegou lá. Você tem ideia? Cara, o quanto esse que chegou lá é muito forte? Então, realmente, nós, cara, chegamos ao limite máximo da conquista. Já nascemos vencedores. Exato. Nós nos tornamos perdedores à continuidade da vida. A vida nos torna perdedores. Mas nós já saímos vencedores. Já saímos lá em cima. Depois a gente cai. Né? A maioria das pessoas. Hein? Mas se a galera parar pra pensar nisso, é verdade. Isso eu dou em palestra. Então, a motilidade do espermatozoide é fundamental. E quando a gente fala em hormônio, todo mundo pensa, pô, meu testículo tá atrofiando, eu tô produzindo menos. Mas ok, às vezes tem pessoas que produzem pouco espermatozoide, mas o bichinho é um Fórmula 1, cara. O bicho é 200 por hora. Já tem outros que tem ali, né, parece um cavalo, mas vai na bicicleta e não chega nunca, né? Então fica um alerta, né? Pra quem quer entrar pra esse mundo e quer ter filho, tem que pensar se congela os espermas. Pode ser. Mesmo assim, depois pra fazer a fertilização também não é garantido, né? Que o negócio funciona, né? Então tem que tomar cuidado mesmo, né? Tanto que os protocolos de reposição hormonal não é uma contraindicação se fala que é proibido fazer, mas se aquele cara mais jovem que está com testosterona deficiente vai repor, talvez o meio injetável que causa essa supressão aí não seja indicado, porque tem que ser avisado, né? Tem gente que está nessa aí e não sabe. Daí atende um monte de caso que não consegue engravidar a esposa e quando vê o cara tá usando hormônio ali, aí ninguém avisou ele, o médico não falou, ninguém falou nada, tá lá. E no caso delas, perdão, porque assim, ok, produção de espermatozoide
atrofia testicular, menos produção endógena, automaticamente a gente tem mais dificuldade. E as mulheres? Que é somente a liberação do óvulo que já está lá, ele não é produzido, né? Já O óvulo já está ali, ele só é liberado. Como funciona a questão da dificuldade de gestação numa mulher que utiliza testosterona ou algum hormônio relacionado a isso? A produção, a ovulação muitas vezes não é bloqueada, né? Porque a mulher muitas vezes para de menstruar quando está usando esteroide, né? E aí isso pode confundir como anticoncepcional, porque acha que não está ovulando e pode acontecer de engravidar. Então, tem um risco para o bebê, né? E estar exposto no ambiente onde a mulher está com excesso de esteroides androgênicos ali, o negócio pode dar algum problema no bebê. Mas em doses muito altas pode acontecer de suprimir a ovulação, inibir o eixo hormonal, igual seria um anticoncepcional. Mas não é garantido, né? A maioria tem que ser avisada que durante o uso pode engravidar. Isso poucas são. Então, eu queria perguntar sobre já vi várias atletas, eu tô usando, não vou engravidar. Engravida. Perdão. Eu gostaria de saber se corre o risco, a infertilidade ok, mas e se corre o risco do bebê nascer com alguma doença prematura ou por utilização de hormônio? Pela parte do homem, não. Mas se a mulher estiver no ambiente ali com esteroides, pode causar genitália ambígua, quer crescer com pênis de vagina. Então, um monte de problema pode acontecer. Virilização do feto. Então, tem uns cuidados aí. É que Deus protege, né? As primeiras 9 semanas o bebê não tem contato com o sangue da mãe, né? Então, até esse tempo se descobrir, dá tempo de resolver. Passou disso, aí já... Porque a mulher, geralmente, que está usando hormônio já não está menstruando, está com irregularidade menstrual, geralmente. Então, não sabe se engravidou. Às vezes vai descobrir lá para frente. A gente vê aí que muitos nascem normal, né? Então... e não tem estudo também, né? Quem que vai estudar isso, né? É um índice muito pequeno de gente, não tem como captar, né, pacientes para estudar isso daí. Eu perguntei da deficiência porque a Beatriz, que é minha esposa, ela já fez a utilização daquele Roacutan. E aí, segundo o médico dela na época, ela até assinou um termo, eu acho. Tem que assinar. Que ele disse que é 5 anos... não sei o tempo certo, mas e aí é um eu tempo conversei longo. com outro amigo meu e ele falou, não, acho que é muito tempo, é menos do que isso. Acho que não sei, são 36 meses, eu não sei de cabeça, tem que olhar então isso aí. É menos do que 5 anos, então. Não sei te afirmar com certeza, mas tem que assinar um termo que não pode engravidar durante o uso, né? Outro remédio que ninguém fala nada é a finasterida, né? Mulher que tá tomando para cair cabelo, idade fértil, não deve usar não, que aí realmente são 2 anos, eu acho que tem risco de má formação fetal. Pro homem também? Não, pra mulher. A mulher que usa finasterida. O homem é só palmolência de risco. Também. E a motilidade do esperma. A do dasterida também, não só a finasterida. Os dois acaba dificultando a motilidade do espermato. Também, né? Porque precisa de DHT, precisa de testosterona para fazer espermatozoide normal, né? Da própria testosterona, né? Maravilha.